Pela presença de vocês, o nosso programa de final de ano, nossa belíssima cantata de Natal. Para quem não nos conhece, os nossos convidados, nós somos a Igreja do Bom Retiro, uma comunidade da Igreja Adventista. E o intuito aqui, para que nós possamos honrar e louvar o santo nome de Deus. E nós precisamos ter em mente qual é o verdadeiro sentido do Natal. Uma data simbólica, uma data onde as esperanças se renovam, planos começam a ser feitos para o próximo ano, mas será que isso realmente reflete qual é o verdadeiro sentido do Natal? Participe conosco, louve, ore, medite. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai tocar no seu coração para te dizer qual o verdadeiro sentido do Natal.
A Bíblia toda, ela é baseada em ofertas. Lá no princípio, quando Deus criou tudo perfeito, Ele ofertou para o homem o que era perfeito. No decorrer da história que nós vemos na Bíblia, foram dadas ofertas ao povo, foi dado de graça. Deus em nenhum momento cobrou algo em troca. No nascimento de Jesus, os magos levaram ofertas, porque eles sabiam que aquele que tinha nascido era o Salvador. Eles sabiam que aquele seria o que remiria os pecados, que carregaria todas as maldições do mundo, Jesus. Os magos ofertaram. Quanto que nós estamos ofertando? O quanto que nós estamos agradecendo a Deus e quanto nós estamos sendo fiéis a Ele? Ele faz assim, faz assim que ele faz. Mas não pode tirar, porque todo mundo tá com plastiquinho. Deixa eu fazer pra você. Só que tem que segurar aqui em cima, tá bom? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Lá na manjedoura, numa estrebaria, na cidade de Belém, uma estrela brilha, o céu já anuncia, é noite de Natal, nasceu Deus menino, o bem venceu o mal. Junto a animais, o bebê Jesus se aquece. Maria e José ao Deus Pai só agradecem pela vida de Jesus, o presente de amor. O Deus menino se
se fez menino, o Salvador. Até o céu silencia, quero ouvir o bebê chorar. Reis, magos e pastores também vieram adorar. Anjos cantam em louvor, a terra se enche de esplendor. A profecia se cumpriu, o céu já se abriu ao pecador. Quem chora é Jesus, menino tão comum que o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou sem honra, sem menção. Mas onde estão os governantes? Por que não há celebração? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem? Ele se fez menino e vem com ele
nasceu o Salvador. Naquela noite azul, tão cheia de amor, alguns pastores vêm trazendo luz, e magos do Oriente com presentes vêm homenagear o que nasceu. Não foi preciso pompa e honra, não foi preciso comoção, os próprios anjos celebraram, cantando hosanas a Jesus. O céu chorou de alegria, o universo emudeceu, o Rei dos Reis se fez menino, lá em Belém Jesus nasceu. O céu chorou de alegria, o universo emudeceu, o Rei dos Reis se fez menino, lá em Belém Jesus nasceu. Lá em Belém Jesus nasceu. A única coisa que Deus pede é para que nós sejamos fiéis a Ele, para que nós obedeçamos a Ele, e tudo isso é o conjunto para louvar a Deus. Vivemos numa época onde praticamente 2 anos de pandemia, onde nós perdemos amigos, familiares, uma doença que assola o mundo. Nós temos a esperança, tão logo Jesus voltará. Mas nós precisamos louvar a Deus. O louvor faz parte da vida espiritual do ser humano. O louvor faz parte da nossa vida. Natal é uma data simbólica. É uma data onde tudo se começa a renovar. Mas cabe a nós também que nós possamos renovar o louvor a Deus. Louvem ao nosso Deus.
Boa tarde. Quando a gente fala ou quando a gente para pensar nessa ocasião, e existem algumas discussões sobre datas, e a gente vê que a gente começa a se prender a detalhes que são tão insignificantes, né? Porque, na verdade, o que nós estamos lembrando e celebrando hoje não é a data, e sim o que ela significa. É o evento que é importante. E se você parar para ver, Jesus nem bem nasceu, e ele já vira o mundo de cabeça para baixo. Porque na noite em que Jesus nasceu, ricos e pobres, reis, pastores, se encontraram e perseguiam o mesmo objetivo. Acabaram-se as classes sociais. O rei do universo se coloca no lugar mais humilde de todos. Uma estrela se manifesta para alguns reis, alguns anjos aparecem para pastores, e não tem rico, pobre, livre, escravo, que esteja fora ou separado do foco que a vinda de Jesus teve, conquistou e continua tendo até os dias de hoje, que é a reconciliação, que é a aproximação daquilo que estava afastado, daquilo que estava distante. Existem muitas coisas a ser falado sobre a vinda de Jesus, não só a segunda vinda, mas especialmente a primeira vinda. Livros e mais livros foram escritos sobre uma pessoa que não tem rosto definido, descrito. Mas existe um ponto que eu acho extremamente significativo, que é no momento em que os anjos se apresentam para anunciar a chegada do rei a este mundo. E eles se apresentam para os pastores, e quando eles chegam ali e se apresentam aos pastores e dizem e anunciam a chegada de Jesus, eles resumem todo o evangelho em 2 frases. Eles resumem toda a trajetória bíblica, todo o conteúdo do texto bíblico em um poema composto por 2 linhas. Quando em Lucas capítulo 2, verso 14, ou verso 13, se você quiser ler junto, diz assim: subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Em algumas traduções assim: paz na terra, ou boa vontade para com os homens.
Eu não sei se você reparou nos paralelos que esse pequeno poema tem, seguindo toda a métrica da poesia hebraica. Mas coisas que estavam distantes se aproximam. Você sabe qual foi o maior impacto do pecado? Sabe qual foi o maior impacto do pecado? A gente costuma dizer que é a morte, mas se você vê a morte, ela acaba sendo temporária para aqueles que creem em Deus. Agora existe algo que é definitivo com o pecado, para aqueles que se agarram ao pecado, que é a separação de Deus. Eu não sei se você já teve que se despedir de alguém muito querido para você, e essa pessoa ia para um lugar distante, para uma viagem, para alguma coisa, e você teve que ficar separado de alguém que você ama. Já aconteceu isso contigo? Deus vivenciou essa cena no Jardim do Éden. Circunstancialmente, por ocasião do pecado, Deus teve que se separar dos seus filhos, aqueles a quem Ele havia acabado de criar. E eles foram para longe. A separação é o maior de todos os castigos da Bíblia. Tanto é que se você pegar todas as maldições que existem lá no livro de Deuteronômio, você vai ver que a pior de todas elas, a última delas, a mais severa de todas elas, é o exílio. É quando alguém que se ama é enviado para longe, é obrigado a ficar longe. E foi isso que o pecado trouxe à humanidade, quando ele entrou na nossa história. Ele nos levou para longe de Deus. Então a primeira boa nova que é compartilhada pelos anjos, quando Jesus chega a essa terra, é: a separação acabou. Ela chegou ao seu fim. Deus e o homem não estão mais distantes. O abismo que os separava foi superado, porque uma ponte foi criada entre as duas pontas. E novamente o homem pode estar próximo de Deus. Não porque ele foi até Deus, mas porque Deus desceu até ele. Não é porque nós subimos aos céus, mas porque na pessoa de Jesus, o céu desceu até nós. E é por isso que os anjos começam a anunciação dizendo assim: glória a Deus nas maiores alturas. Qual é o motivo da glória que se é dada a Deus nas maiores alturas? É o que o verso seguinte explica: porque a paz na terra foi estabelecida. Essa é a razão de os céus cantarem. Naquela noite, os céus cantaram, porque a paz chegou. Quase que uma forma singela de se referir ao dito de Isaías, lá no Antigo Testamento, quando dizia que um dia o príncipe da paz viria a este mundo. E naquela noite, os anjos anunciaram a chegada do príncipe da paz. A alegria no céu acontece quando a paz na terra se concretiza. Não é à toa que Jesus diz: há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 1000 justos que não necessitam de arrependimento. Não é à toa que Jesus diz: olha, há uma festa no céu quando alguém se arrepende. Porque quando alguém se arrepende, a anunciação dos anjos cria vida. Mais uma trégua aqui na terra aconteceu. Mais uma paz foi proclamada. E Jesus cumpre o seu objetivo de restaurar os laços entre um pai e seus filhos que se desviaram pelo caminho. Não importa o dia em que isso aconteceu. O que importa é que aconteceu. E é por isso que nós paramos, nem que seja uma vez no ano, para se lembrar desse dia, para se lembrar do que aconteceu, para se lembrar do significado da vinda de Jesus. Nós buscamos paz, alegria, tranquilidade, paz em muitos lugares, de muitas formas.
Muitas vezes porque nos esquecemos que Ele é a fonte da verdadeira e da genuína paz. E é interessante porque a ideia de paz, ela acompanha o ministério de Jesus do começo ao fim. Na boca dos anjos ela aparece pela primeira vez, e no discurso de despedida de Jesus, uma das suas últimas palavras para os discípulos é justamente sobre isso: deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Por isso, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, porque o príncipe da paz veio, e o seu legado, a sua herança, o seu presente para a humanidade foi nos permitir fazer as pazes com o nosso Pai. E tal qual o filho pródigo, arrependido e caindo em si, voltar para casa e poder receber o abraço do Pai que está nos esperando há tanto tempo. Ainda estamos comemorando a vinda, ansiosos pelo retorno. Lá onde a verdadeira paz e a paz na sua plenitude acontecerá. Mas até que Ele venha, continuamos aqui, lutando todos os dias para manter a nossa paz com Deus, até que o príncipe da paz desponte nas nuvens dos céus, trazendo consigo outro título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aquele sim vai ser o dia mais feliz de todos.
Apocalipse, capítulo 22, ou 21, desculpa, ele começa dizendo assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E você lembra o que diz em seguida? E o mar já não existe. Tem muita gente que acredita que não vai ter água no céu, né? Mas lembre do significado do mar para João, exilado numa ilha. O mar para ele era algo extremamente complicado, porque era o que o separava dos seus irmãos, da sua igreja, dos seus amigos, de quem ele amava. Então, nesse pequeno texto, João nos lembra que quando Jesus voltar, tudo aquilo que traz separação e tudo aquilo que nos separa vai ser destruído, extinguido. E pare e pense nos dias em que nós estamos vivendo hoje, onde a separação tem sido tão pregada, tão fomentada, divisões estão sendo criadas entre raças, sexos, status, posições, ideias, ideologias. Parece que tudo está nos levando e nos conduzindo à separação, justamente nos momentos que antecedem o fim de tudo isso. Então que nesse Natal você se lembre e mantenha sempre em perspectiva que Jesus veio para acabar com as separações e não para criá-las. Jesus veio terminar com tudo aquilo que nos distancia. Ele veio criar pontes e não construir muros entre as pessoas. E o legado que Ele nos deixou é o legado da promoção da paz. É a missão de acabar com as coisas que nos separam. Que esse seja o seu ano de 2022. Que através de você, as promessas de paz de Deus se cumpram. E que você seja mais um que aproxima as pessoas e não as separa. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Santo e eterno Deus, nós agradecemos a Ti porque, vindo a plenitude do tempo, o Senhor enviou Teu Filho aqui a essa terra, trazendo a salvação em Suas asas, trazendo a restauração de todas as coisas, trazendo a paz a este mundo envolto em guerras, conflitos e caos. Tudo começou quando Jesus veio, Pai, e tudo tem se desenvolvido segundo os Teus planos e segundo a Tua vontade. E a gente sabe que o dia da consumação de todas as coisas está muito próximo, mas o trabalho ainda não está terminado. Existem muitas pessoas nessa terra que ainda não fizeram as pazes contigo. Talvez porque não te conheçam ainda, outras porque não tiveram essa oportunidade, outras porque nem sabem que isso é necessário, e infelizmente algumas que sequer o desejam. Mas nós sabemos, Pai, da importância de fazer as pazes contigo. Então, por favor, Pai, nós te pedimos hoje como presente de Natal, que o Senhor nos torne portadores dessa paz, e que onde nós estivermos, a Tua paz reine. Nos permita, Pai, fazer parte dessa história, reconciliando pessoas contigo, que elas te conheçam através de nós e da nossa vida. E se não for pedir muito, Pai, que aquela paz que Jesus prometeu aos discípulos aconteça em nossa vida também. A gente tem tido dias difíceis, lutas, perdas, tribulações, e o nosso presente perfeito de Natal para esse ano, Pai, seria viver um pouquinho dessa paz que Jesus nos prometeu. Então, por favor, Pai, que neste Natal a gente tenha um pouco de paz, essa paz que o Senhor prometeu. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fica aí em pé um pouquinho, que não acabou ainda não.
Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when my Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, He taught me how to wash, keep quiet and pray. And He taught me how to live rejoicing. Yes, He did. Oh, yeah. Every day. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when my Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed my sins away. Oh, happy day. Oh, He taught me how to wash, keep quiet and pray. And He taught me how to live rejoicing. Yes, He did. Oh, yeah. Every day. Every day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Sing it, sing it, sing it. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Quem gostaria de bis? Quem gostaria? Vamos de novo? Toda a igreja agora? Todo mundo interagindo. Vamos lá, Cristiano? O que você acha? Legal a ideia? Vamos todos, as crianças, vamos lá? Vamos fazer uma saideira para todo mundo sair feliz daqui. Oh, happy day! Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, when Jesus washed.
seu dia seja um happy day, que seu ano de 2022 seja feliz, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo coral, obrigado pela orquestra, obrigado, Julie, parabéns. Obrigado, crianças. Muito obrigado. Obrigado.